É um regime previsto na Constituição Federal para dar um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas do país. O objetivo do Simples, no princípio, 2006, era atrair para a formalidade uma série de negócios que eram informais. Lojas de camelô, empresas que faziam de fundo de quintal, que faziam serviço de soldagem, aquele pipoqueiro que vende pipoca, o cara que vende o algodão doce, a pessoa que vende o cachorro quente. Então esse tipo de negócio bem pequeno que estava na informalidade, os trabalhadores não tinham previsão de serem beneficiados com a Previdência Social, esse pessoal foi acolhido, enxergado pelo Estado com a adoção do Simples, um sistema tributário diferenciado e realmente mais barato do que o sistema, né, vigente até aquela data. Então essa lei 123 de 2006, ela previu o tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de apuração mediante regime único de tributação. Uma guia só, um DARF, um documento de arrecadação federal, você paga todos os tributos, todas as obrigações da empresa. Porque, vejam, a gente falou de alguns tributos. Então, um comércio paga para o tributo do Estado, o ICMS, paga PIS e COFINS para a União, paga contribuição previdenciária para o INSS, então tem que atender várias. Uma empresa tipo, uma empresa que conserta carro, então ela tem que recolher ICMS, que é do Estado, recolher ISS, que é do município, recolher PIS e COFINS, Imposto de Renda, Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o lucro e contribuição patronal previdenciária para a União. Então imagina a confusão de legislação, de conhecimento que tem que ter. Então o Simples veio, tem muita empresa que conserta carro que está no Simples, muita. Os limites do Simples são bem grandinhos, né? Olha aqui, uma empresa que fatura até 4 milhões e 800 mil por ano, tem muita empresa que conserta carro que está nisso aí, né? Que tem esse tipo de faturamento, ou seja, que pode se enquadrar no Simples. Então, é importante de início saber que além da questão da apuração mediante o regime único simplificado, existem obrigações trabalhistas e previdenciárias simplificadas. O MEI, microempreendedor individual, pode ter um ajudante e ele não paga cota patronal, ele paga paga num formulário específico, um valor fixo, bem mais simples, né? E a micro e pequena empresa também, a cota patronal dela não é sobre a folha, porque daí inibe a contratação de empregados, é sobre o faturamento da empresa, é um percentual sobre o faturamento. Tanto que se você olhar aqui, ó, um dos tributos que estão aqui, a contribuição, né, do Simples, regime Simples, é a contribuição patronal previdenciária. Mas por que isso? Você pode estar pensando isso aí é injusto com outros empresas. Não é injusto porque a empresa pequena e a microempresa são as que mais empregam no país. A maior parte da força de trabalho brasileira está em micro e pequenas empresas. Então foi realmente acertado, né? Isso aí até a gente pode no momento presencial, síncrono, conversar mais detalhadamente sobre os benefícios do Simples. Então a questão de apuração de regime único é uma vantagem, a obrigação trabalhista e previdenciária simplificada é outra vantagem, acesso a crédito e mercado, a tecnologia associativa, regras de inclusão e preferência para vender para o poder público é outra vantagem. Para quem vende poder público sabe que a empresa, micro e pequena empresa, enquadrada no Simples, ela tem uma preferência para ser escolhida, até acho que 10% de preço, o poder público tem que comprar da empresa Simples. E também o cadastro único de contribuintes. Tudo isso que o professor leu está escrito lá nessa lei. Bom, aqui está escrito, não podem recolher. E, de propósito, o professor deixou o que não podia antes e agora pode.
Porque esses itens é que geram alguns problemas. Então, por exemplo, quem não pode? Uma empresa financeira, tipo uma factoring, uma empresa de locação de mão de obra, importadoras de combustível, importadoras de automóveis, empresas que fabricam automóvel, motocicleta, atacadista de determinados ramos, produtor de bebida alcoólica, não pode se enquadrar no simples. Agora, transporte de passageiros, ônibus de linha, avião, não podia, agora pode. Consultorias não podia, agora pode. Atividade intelectual não podia, agora pode. Atividade de natureza técnica não podia, agora pode. Instrutor, corretor, despachante, qualquer tipo de intermediação de negócio não podia, agora pode. Por que que não podia? Porque quando o governo criou essa lei, ele queria acolher aqueles tipos de negócio que o professor falou no início. O pipoqueiro, o cara que vende algodão doce, os pequenininhos, o que vende cachorro quente, esses caras estavam fora, o camelô. O cara, às vezes tem profissionais liberais aí que ganham pouco pra caramba. Aí eles, muitos anos brigando, escritório de contabilidade que não tinha grandes faturamentos, empresas de assessoria financeira, de administradores, né, empresas de engenharia, ganhavam pouco e batalhando para ter um tratamento diferenciado. Aí chegou lá pelas tantas, acho que isso foi agora, 2014, o governo cedeu e incluiu eles no Simples. Só que as alíquotas são bem maiores, você já vai ver. Bom, isso aqui, pessoal, já de antemão, é mais para a gente exercitar e entender. O professor não vai cobrar memorização de alíquota, não faz sentido, né? Tá. Em lojas, em geral, comércio, as alíquotas são assim, ó. Dependendo do faturamento da loja, do comércio, a alíquota vai aumentando de 4% até 19%. Existe um valor aqui para ser descontado. Esse valor, que vai ser mostrado o cálculo em seguida, ele serve para que haja progressividade. Por quê? Porque senão a empresa está com 181 mil, então sonega o 1.000 para não subir de 4 para 7,3. Não é assim que funciona o cálculo. Se ele faturar 181 mil, ele vai pagar 180 mil, 4%, e 1.000, 7,3%. Para dar essa efetividade, esse tipo de cálculo, esse resultado, é preciso usar o desconto do valor recolhido. Ou seja, bem como acontece no imposto de renda, se é que vocês conhecem o imposto de renda, né? Como é que ele funciona, tá? Aqui nós temos um quadrinho, né, o que é considerado microempreendedor individual, que tem uma regra ainda mais facilitada ainda, microempresa, empresa de pequeno porte, né? Aqui tem um detalhe que é um subteto, que se a empresa passar de 3.600.000, aí a parte de ICMS e ISS sai do cálculo do Simples. Fábricas, veja, comércio de 4 a 19. Fábricas, indústrias em geral, de 4,5 a 30. Então a carga tributária do Simples para uma indústria é maior do que o comércio. O comércio é 19, a indústria é 4,5. Você para pensar. Na ótica do lucro presumido, tanto indústria quanto comércio, o lucro presumido é 8%. Mas aqui no Simples, não. A indústria tem uma alíquota maior do que, um pouquinho maior do que o comércio. Né? Provavelmente está associada mais à questão da previdência, porque a atividade industrial normalmente oferece mais risco para o trabalhador. Oferecendo mais risco para o trabalhador se aposenta mais cedo e custa mais a previdência, né? E aqui aparece a fórmula da alíquota efetiva. Como é que a gente faz? A gente pega a receita bruta total dos 12 meses, que vai estar em um desses quadrinhos, e multiplica por uma dessas alíquotas. Diminui a parcela a deduzir e divide pela receita bruta total, né, dos últimos 12 meses. E aí você vai achar a alíquota efetiva, um percentual que vai dar, que não vai dar exatamente na linha, provavelmente vai dar um percentual misturado desses itens aqui.
Quais são os tributos que estão contidos? Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, contribuição patronal previdenciária, PIS, COFINS, que financia a Seguridade Social, IPI, ICMS e ISS, depende, no caso da indústria, vai ser IPI e ICMS, ISS está fora. Tá? Setor de serviços. Que serviços? Instalação, reparo, manutenção, agência de viagens, escritório de contabilidade, academia, laboratórios, empresas de medicina. Comércio de 4 a 19, indústria de 4,5 a 30. Serviços esses que eu falei de 6 a 33, o cálculo é igual. Aqui incide todos esses, não incide IPI, não, porque é prestação de serviço, não incide ICMS, não, incide ISS. Não é que incide, é que dentro do percentual que você for calcular, está contido o ISS. Outros serviços, limpezas, obras, vigilância, construção de imóveis, de 4,5 a 33. Aqui era de 6, aqui a 33, e aqui é de 4,5, é menos. Mais benéfico se a empresa é um pouquinho menor, vigilância, serviço de limpeza, construção de imóveis. E agora, para completar, olha aqui, serviço de auditoria, que antes não era e passou a ser. Serviço de jornalismo, não era, não podia recolher pelo Simples e agora pode. Tecnologia, publicidade, engenharia, administração, advocacia. Acho que a advocacia está aqui. Não. Está aqui. Advocatícios. Estão aqui também beneficiados, olha só. Mais barato do que contabilidade. Não sei por que isso. Não sei. Esse serviço que eu acabei de falar, jornalismo deve ganhar muito mais que o serviço de advocacia, né? Porque o serviço de advocacia começa em 4,5 e termina em 33. O de jornalismo começa em 15,5 e termina em 30,5. Né? Deve ter um cálculo por trás, obviamente, a gente tem que acreditar que esses cálculos foram bem feitos, né? E aí, pessoal, nesse momento, cumpre assim informar que eu preparei alguns exercícios específicos para a gente vai fazer um juntos e vocês vão fazer 2 sozinhos. Eu vou fazer no momento síncrono. Exercício, mas você, se quiser, pode tentar, que tratam dessa questão da escolha do melhor regime de tributação para um comércio, para uma factoring, né? Será o regime de lucro real? Será o regime de lucro presumido? Será o regime de simples, né? São os exercícios 17, 18 e 19 da página 4 da lista, tá certo? Quem quiser pode já tentar fazê-los, tá? E terminamos essa parte de tributário e tem mais um vídeo que vamos falar sobre as áreas de decisão e o objetivo do administrador financeiro.